Olá, que bom ter você de volta aqui no canal Pregador Adventista para mais um estudo temático da Palavra de Deus. E ao longo dessa semana, nós estamos estudando sobre a natureza humana, entendendo essa natureza humana, sua composição física, como o homem que saiu das mãos do Criador. No dia de hoje, estaremos abordando aqui o tema O Espírito Volte a Deus. Aproveite para se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, aproveite também para compartilhar, deixar seus comentários aqui, suas perguntas, seus questionamentos acerca desse tema. E também ative o sininho para que você receba as notificações. Então, quero começar com uma pergunta para você. Quando lemos Eclesiastes 12, verso 7, que diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu", podemos afirmar que os supostos espíritos de todos os que morrem estão diante de Deus? O que você pensa sobre esse texto da Bíblia? Fique conosco até o final e nós vamos ampliar um pouco mais a sua visão acerca desse texto. Inicialmente, nós precisamos dizer que, como nós já vimos ontem, a Bíblia ela ensina que o ser humano ele é uma alma vivente, com base em Gênesis 2, 7. Isso nos faz entender que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. E Ezequiel 18:4 e 18:20 menciona que a alma que pecar, essa morrerá. O que nos faz entender que quando a pessoa ela transgride as ordens do Senhor, inevitavelmente ela colhe como resultado a morte. E na morte, a pessoa não tem consciência. Ela vai para o estado inerte na sepultura. Mas e quanto ao espírito que nós lemos aqui nessa passagem? Ele permanece consciente mesmo após a morte do corpo? Será que é assim que acontece? Bom, a gente sabe que muitos cristãos acreditam, né, que existe esse estado consciente depois da morte, que esse espírito é uma entidade consciente. E eles justificam isso com base exatamente no texto-chave de hoje, de Eclesiastes 12, versículo 7. Só que, se você atentar para a natureza do que Salomão escreveu aqui, nós percebemos que não é esse o sentido do texto. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes ele foi escrito para descrever ali a brevidade da vida, né? As características da vida do ser humano depois que ele passou recebeu a nódula do pecado. Ali é visto os mais variados aspectos da vida do ser humano e como ele vai vivendo ali um dia após o outro, e tem que ser dado ênfase naquilo que realmente importa, né? É tanto que no final do livro, o pregador, o Kohelet, como diz os teólogos, ele é aquele que no final ali diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele faz uma retrospectiva da vida, ele analisa a vida em face da morte, né? Em face da morte. E que ele pontua o que realmente importa, porque, no geral, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Porém, quando ele chega no capítulo 12, ele descreve ali agora o processo reverso da vida. É tanto que ele menciona ali, desde o verso 1 até o verso 7, o que acontece com os membros do nosso corpo. Os olhos param de enxergar, os dentes começam a cair, os membros inferiores começam a ficar fracos. Então ele vai descrevendo a lei do processo reverso, até que o homem chegue na sepultura. E no versículo 7 ele diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu". É basicamente um processo reverso da vida. Como se fosse um processo desconstrutivista do que acontece na criação. Quando Deus pega o pó, forma o homem e sopra o fôlego de vida no nariz. E o homem passa a ser uma alma vivente. E agora, no estágio final da vida,
a desintegração, a desconstrução desse homem até que ele volte ao pó. Então, o sentido ali é o sentido exatamente do processo reverso daquele processo que aconteceu nas mãos do Criador. Quando a gente entende dessa forma, nós percebemos então que não há margem para acreditarmos em uma entidade que vive fora do corpo, na presença de Deus. Não há margem para isso. Até porque, se todos espíritos saem do corpo de todos os seres humanos, se o espírito sai do corpo de todos os seres humanos e eles estão diante da presença de Deus, e as pessoas más, que fazem coisas terríveis, também o espírito delas estão na presença de Deus? Fica uma coisa um tanto complicada de entender se existe essa entidade fora do corpo e que vive diante da presença de Deus. O que mais importa agora, depois que a gente entende dessa forma, o que importa é que nós, como seres humanos, nós temos que manter-nos conectados com aquele que é a fonte da vida. Porque se viermos a morrer e formos para a sepultura, como todo ser humano vai para a sepultura, bem verdade que alguns são cremados, né? Existem outras formas de sepultar, mas se nós estamos conectados com Deus, quando Ele voltar, nós ressuscitaremos e estaremos em sua presença, sim, um dia, quando Jesus voltar. E ali permaneceremos para sempre na sua presença. Que nesse dia Deus possa te abençoar e que você viva com intensidade e serviço a Ele, se preparando nesta vida para que quando Jesus Cristo voltar, se você já tiver descido à sepultura, você possa ressuscitar para morar com Jesus no reino celestial. Ótimo dia para você, que Deus te abençoe.